Fala, meu amigo, minha amiga, beleza aí? Como é que você tá? Tudo na paz? Tudo tranquilinho? Hoje o assunto do nosso vídeo que eu quero compartilhar com você é uma coisa que eu vivi há alguns anos atrás na minha vida, aproximadamente aí uns 10 anos atrás, que foi quando eu percebi que grande parte do meu tempo, grande parte da minha energia estava dedicada para o meu trabalho. E aí acabava que tinha um monte de outras coisas que eu queria fazer na minha vida, coisas como, por exemplo, estudar, coisas como, por exemplo, desenvolver uma nova habilidade, ler um livro, passar mais tempo com os meus pais, passar mais tempo com os meus amigos, sair um pouco mais, acabava que eu não tinha tanto tempo ou não tinha energia. Quando eu tinha tempo eu não tinha energia, quando eu tinha energia eu não tinha tempo. Então ficava aquele jogo de empurra e acabava que eu ficava muito focado só em fazer coisas de trabalho. O problema é que no longo prazo, você ficar só fazendo coisas de trabalho, só ficar focando em buscar objetivos profissionais, acaba que você vai sentindo uma insatisfação, você percebe, né, que você está deixando coisas de lado, você acaba ficando cada vez mais frustrado, vai ficando chateado, vai percebendo que você está largando, está escolhendo largar algumas coisas da sua vida, e isso pode fazer uma grande diferença aí no modo como você se sente, na sua qualidade de vida, e inclusive pode acabar prejudicando os seus objetivos de trabalho. Porque de tanto querer trabalhar, de tanto querer buscar os resultados, de conseguir mais rápido aquilo que você quer construir na vida profissional, acaba que você negligencia outras áreas que são importantes, como a sua saúde, como as pessoas que você ama, e acaba que depois isso pode trazer um grande arrependimento. E pasmem, existe um estudo que diz que 90% das pessoas que estão ali em situação de quase morte, que são muito doentes ali, elas acabam dizendo que elas não conseguiram focar naquilo que era realmente importante. Se elas tivessem mais tempo, tivessem mais um ano de vida, muito provavelmente elas dariam atenção para coisas que elas não deram. Coisas como, por exemplo, saúde, família, passar mais tempo com as pessoas que ama, fazer mais as coisas que gosta e não se importar tanto com a cobrança que vem de fora, com as coisas que são esperadas de você, com as expectativas que são colocadas nas suas costas quase que diariamente. Aí a gente abre as redes sociais, a gente abre a internet e existe ali um monte de expectativa que mesmo que a gente não perceba, aquilo está sendo esperado e a gente já está sendo carregado mesmo sem querer. E em meio a todo esse caos, em meio a essa fase aí conturbada da minha vida, eu percebi que o único jeito de eu conseguir garantir tempo, garantir energia para aquilo que eu queria fazer, era eu criar uma rotina, eu começar a organizar melhor o meu tempo diário para que eu conseguisse atuar em tudo aquilo que eu queria. Então bora lá, sem mais conversinha, eu vou compartilhar aqui o meu caderno digital e a gente vai fazer o passo a passo junto aí para você construir a sua rotina, para você construir uma rotina que realmente funcione para você. E eu sei que tem muita gente que acha chato, que rotina prende, que dá trabalho, mas hoje aqui nesse vídeo eu vou conseguir mudar a sua ideia, você vai ver que é muito mais simples do que parece. E eu recomendo que, se você puder, faça junto comigo. Então já pega aí o seu caderno, pega a sua agenda, pega um aplicativo e vamos fazendo junto. Então o primeiro passo é a gente listar aí todas as tarefas que são importantes, as tarefas que são rotineiras, as tarefas de organização ali, de controle que a gente tem no nosso dia a dia. E aqui você vai fazer uma lista tanto com as atividades importantes quanto com as atividades banais aí, as coisas do dia a dia. Então não se preocupa muito, o mais importante é que você olhe para o seu dia a dia, para a sua rotina e você comece a listar aí tudo que você tem de importante. Então a minha primeira atividade aqui é acordar e me alongar, então vou colocar aqui. Segunda atividade, tomar café da manhã. A terceira atividade que eu vou incluir aqui é responder e-mails ou mensagens. Quarta atividade que eu vou incluir aqui na nossa lista é ir para o trabalho ou começar a estudar. No meu caso aqui é ir para o trabalho, porque estudo eu costumo fazer de noite. A quinta atividade que eu vou incluir é participar da reunião com a equipe. A sexta atividade aqui que a gente vai incluir na nossa lista é almoçar e descansar um pouco. A sétima atividade aqui a gente vai colocar fazer uma atividade importante. Aí vamos colocar aqui, ó, uma atividade que costuma aparecer bastante, né, no nosso dia a dia, aí, coisas que a gente precisa comprar, coisas que surgem, que acabam ali na semana e você precisa passar no mercado em algum lugar. Então vamos colocar aqui, ó, fazer compras rápidas, compras de casa, fazer compras casa. Estou colocando aqui uma lista fictícia, mas aí você, no seu caso aí, você vai pegar o seu dia a dia, as coisas que você tem para fazer aí amanhã, no caso. Se você está vendo o vídeo hoje, você pega aí as coisas que você tem já para amanhã e começa a organizar a sua rotina. Você vai ver que na prática muita coisa acaba se repetindo. Então vou colocar aqui, ó, fazer exercícios físicos, a nona, e preparar o jantar aqui vai ser a minha 10ª atividade.
E antes de a gente avançar aqui no nosso passo 2, é importante dizer que essa lista de tarefas que você tem aí na sua rotina, no seu dia a dia, é importante que você carregue ela com você. Se for uma agenda ou um aplicativo, tenha ela aí sempre à mão, porque no dia a dia vai surgir coisa, vai surgir atividade, as pessoas vão te pedir coisas e aí você vai anotando ali para depois no final do dia você conseguir organizar. Então o nosso segundo passo é a gente estruturar o nosso dia. Vou colocar aqui no nosso caderno digital. Opa, tá com a cor errada aqui, vamos mudar aqui. Então vou pôr aqui, ó, estruturar dia. Vamos ter aqui um bloco da manhã, vamos ter um bloco da tarde e vamos ter um bloco da noite. No período da manhã é importante que a gente olhe para aquelas atividades que são mais importantes. Por que, Caco? Eu funciono diferente, eu acordo depois, eu acordo mais tarde. Não importa. No momento em que você acorda, normalmente é o momento em que você está mais descansada, mais descansado. Você está com mais energia. Claro, a não ser que você tenha ido para balada, arrebentado de beber, tá caindo pelas tampas aí, dormiu mal, aí você vai acordar moído, né? Mas se você tiver em condições normais aí do seu dia a dia e rotina, é normal que você acorde com mais energia. Então o ideal é que você foque em atividades que são mais importantes ali logo pela manhã ou logo quando você acordar. Então aqui dentro do nosso exemplo eu vou fazer exatamente isso. Vou colocar no período da manhã as atividades que são mais importantes. Já no período da tarde eu vou deixar mais para as atividades que são rotineiras, que são atividades ali de manutenção. Então, por exemplo, responder mensagem, olhar ali os meus e-mails. Então vou deixar mais essas atividades que não precisam de tanta energia. Por quê? Porque depois do almoço ali, depois que você já focou ali de manhã, já resolveu as principais buchas, as urgências, então de tarde é bom dar aquela desacelerada, focar mais naquilo que precisa ser feito, mas que não é tão importante. E para o período da noite eu vou deixar aquelas atividades que são mais relacionadas à organização e mais relacionadas a, por exemplo, estudo, coisas que são mais leves, uma leitura, alguma coisa para você aprender. Então vou colocar aqui no nosso período da noite, organização e estudos. O que é organização, Caco? Tá louco? Por que eu vou deixar a noite para organização? Porque na noite que você vai fazer ali uma avaliação do seu dia, você vai ver o que você fez, o que você não fez, vai definir as suas próximas prioridades para o dia seguinte, as suas 3 principais atividades e também vai olhar aí para a sua agenda, o que vem pela frente. Tem alguma coisa que você precisa se preparar? Tem alguma coisa que você precisa fazer? Algum prazo que está chegando aí? Então é importante você fazer esse acompanhamento no dia a dia. E aí pensando nas atividades de cada período, vamos olhar para cada um deles. Então aqui falando do período da manhã, eu poderia, por exemplo, colocar aqui que 6h30 eu vou começar aqui a minha rotina. Então eu vou colocar aqui 6h30, eu vou acordar e me alongar. Aí às 7 horas da manhã, eu vou tomar café da manhã. Aí às 8 horas da manhã eu vou tirar ali um período para eu responder uns e-mails e uns WhatsApp, ver se tem alguma coisa urgente ali. Às 9 horas da manhã eu vou ir para o trabalho, eu vou começar os meus estudos. Aqui no meu caso eu vou começar a trabalhar, eu não preciso me deslocar porque eu trabalho de casa, mas eu vou iniciar ali o meu trabalho efetivamente. Então eu vou começar aqui, ó, começar trabalho. E se você fosse, no seu caso, for estudo, você coloca aí iniciar os estudos. E ainda falando de período da manhã, aqui às 10 horas da manhã eu já vou colocar aqui a minha tarefa importante. Então logo que eu começar a trabalhar, eu já vou começar a atuar na minha tarefa mais importante do dia. Então já vou colocar aqui às 10 horas da manhã a tarefa importante. Aí vamos dizer que a gente fica aí 1 hora nessa atividade, às 11 horas da manhã, vamos colocar aqui às 11 horas da manhã, o que a gente vai fazer às 11 da manhã? Vamos colocar uma reuniãozinha ali antes do almoço, então vamos colocar aqui, ó, reunião com equipe. Reunião, equipe. Percebe? Aí já vem o almoço ali, meio-dia, e aí depois do almoço, o que a gente pode fazer? A gente falou de fazer atividades mais rotineiras ali, mais de manutenção. Então vou colocar aqui, por exemplo, uma análise ali de relatórios. Vou colocar aqui às 14 horas, então, para fazer uma análise de relatório. Tô pensando aqui em trabalho, né? Vou colocar às 15 horas para responder de novo aí algumas mensagens. E por fim aqui, ó, às 16 horas vamos colocar aqui uma outra reunião, já para tirar um pouco o pé aqui, né, no final do dia. Então vamos colocar aqui, ó, reunião com o cliente, que aí você consegue dar uma desacelerada.
E aí pensando em período da noite, né? Então vamos dizer aí que você saia aí do seu trabalho, que você termine de estudar aí por volta de 18 horas. Vou colocar aqui 18h30 para fazer aquelas compras rápidas, aproveitar aí o momento que você terminou de trabalhar ou estudar. E aí você às 18h30 pode incluir aí na sua rotina, passar no mercado ali, passar na vendinha e fazer as compras rápidas. Depois que você chegou em casa, vamos colocar aqui, ó, às 19h30 você vai jantar. E aí, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, às 20h30, vamos colocar aqui, ó, que vai fazer exercício. E aí a gente pode finalizar ali o nosso dia com uma leitura ali, umas 9h30, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, 21h30, leitura, para você ali, ó, estudar, para você aprender alguma coisa nova, para você aí alimentar o seu cérebro. Isso vai ajudar muito também aí em várias áreas da sua vida, comunicação, em escrever melhor, em se expressar melhor, em você entender várias visões, várias perspectivas de mundo. Então, seja aí um livro de ficção, seja um livro aí para você aprender alguma coisa mais técnica, essa prática da leitura é uma coisa que eu recomendo muito. É um hábito que eu tenho bem forte na minha vida e que me ajuda demais, por isso que eu estou recomendando aqui para você. Porque nada do que não funciona para mim eu não vou recomendar para você, né, jovem? Não vou ficar aqui fazendo propaganda de coisas que eu não conheço. Então, bora lá. Fizemos aqui então o nosso planejamento, pensando aqui em manhã, tarde e noite. E aí, pode ver que tem mais atividades do que tinha lá na nossa lista, né? Eu acabei dando uma inventada aqui para o dia não ficar tão cheio de buraco. Mas tudo que a gente colocou lá na nossa lista tá aqui no nosso planejamento, então tá tudo certo. O que eu fiz a mais aqui foi analisar um relatório aqui às 14 horas e responder mensagens e coloquei mais uma reunião. Mas para exemplificar o dia a dia, né? Porque ninguém tem buraco na agenda, ninguém tem espaço sobrando, a não ser que você esteja aí viajando, esteja procrastinando, mas aí é outro caso. Agora, por opção própria, dificilmente você vai largar sua agenda aí com um buracão sem fazer nada, sendo que a maioria das pessoas reclama de falta de tempo. Então, bora aqui pro próximo passo. Qual que é o próximo passo? O que eu preciso fazer para organizar minha rotina? Vamos colocar aqui o nosso terceiro passo, que nada mais é do que você ser específico com as suas atividades e com o tempo que você vai destinar para elas. E aqui a gente está falando de pegar essas atividades que a gente listou ali e colocar exatamente como é que a gente vai realizar elas no nosso dia a dia. Então vou mostrar aqui como é que eu faço isso na prática e aí você pode ir me acompanhando e ir adaptando aí para o seu caso. Então acordar e se alongar, vou colocar ali 5 minutos, de 5 a 10 minutos depois que acordar, porque isso já vai dar um gás, vai dar uma energia. Então percebe? Coloquei a atividade, coloquei aqui a especificação. Bora lá, então tomar café da manhã. O que eu vou colocar aqui dentro da minha atividade de café da manhã? Vou colocar aqui, ó, escolher alimentos saudáveis. Então já vou meio que me planejar aqui. Às 8 da manhã eu vou colocar aqui que eu vou destinar 30 minutos para cada um. Vou destinar 30 minutos para o WhatsApp e 30 minutos para responder. Vou responder só aquilo que é importante, né? Não vou ficar viajando ali. Então 30 minutos o WhatsApp e 30 minutos para e-mail. Então vamos colocar aí, ó, vamos especificar. Então vamos lá, só responder mensagem importante, não vai cair na besteira de começar a olhar aí os e-mails da Amazon, te oferecendo um monte de produto, que senão ao invés de se organizar você vai acabar gastando dinheiro. E aí 9 horas da manhã vamos ir para o trabalho e começar a estudar. Então 9 da manhã começar a trabalhar. E aí lembra que a gente falou que logo que começa a trabalhar já pegar a tarefa que é mais importante. Vou pôr aqui a Meet. O que é Meet, Caio? Tá louco? Tem vídeo aqui no canal falando sobre técnica de produtividade. Então se você tiver com dúvida, dá uma pesquisada aqui. A Meet é a Most Important Task. O que significa isso, cara? Tá louco? Tá maluco? Tá falando inglês agora? Ninguém tá entendendo nada. Eu também não entendia, mas fui procurar saber o que é, o que significa. A tarefa mais importante que você tem no seu dia. E aí às 11 aqui a gente colocou que tem uma reunião, né? Então o que a gente faz com essa reunião? Prepara aí o qual vai ser a pauta e se prepara para a reunião. Senão você vai entrar lá, vai ficar viajando, vai acabar perdendo tempo. Ao meio-dia aqui a gente colocou que a gente vai parar para almoçar, então vamos colocar aqui almoço e descanso. Aí vamos colocar aqui, ó, descanso de 15 minutos. Preciso ter esse nível de detalhamento, Caco? Eu acho que não.
se você tiver um dia a dia muito corrido, se você tiver uma rotina muito maluca, cheia de coisa, uma coisa atropelando a outra, aí eu recomendo que você tenha um nível mais detalhado. Por quê? Porque aí você vai começar a perceber onde que está indo o tempo que você não está vendo. Mas no geral, a maioria das pessoas, só com uma estrutura mais simples assim já é o suficiente. Você não precisa entrar nesse nível de detalhe, vou descansar 15 minutos, vou descansar 5 minutos. Então você olha aí para sua rotina, é aquilo que eu falei, né? A gente está criando uma rotina para você. Então você precisa olhar para sua vida, para o seu jeito de agir. Isso inclusive vai ajudar você a melhorar os seus hábitos, vai ajudar você a ver onde que você está pisando aí na casca de banana e você vai conseguir conscientemente começar a escolher melhores hábitos. Então vou dar uma resumida aqui nessa nossa lista para a gente também não ficar aqui o dia inteiro aqui fazendo lista aqui, né, de rotina. Então bora lá, vou colocar aqui, ó, já vou pular aquelas 3 atividades lá que eu incluí. Então vamos pôr aqui, ó, fazer compras. Compras, casa. Que aí você vai fazer depois do trabalho, né? E aí a ideia aqui é aproveitar trajeto. Aproveitar trajeto. Se você trabalha de casa, no caso você vai aproveitar a pausa, né? Porque aí você vai estar entre 2 atividades importantes, o seu trabalho e ali o seu período de organização, período de estudo. Então você aproveita essa pausa aí. Aproveitar deslocamento ou pausa. E aí aqui, ó, a gente colocou que às 19h30 a gente vai jantar. Então vamos colocar aqui jantar. Aí vamos colocar aqui, ó, preferência coisas leves. Às 20h30 a gente tinha colocado, se eu não me engano, para fazer exercício. Então vamos colocar aqui, ó, 30 minutos de exercício. Não precisa de muito, você precisa de constância, você precisa ali criar uma rotina que depois vai acabar te ajudando a criar esse hábito e aos poucos você vai aumentando. E aí é muito louco, porque você vai aumentando muito por gosto e não por obrigação. Porque quando você começa devagar, você vai sentindo os benefícios e acaba que você vai querendo fazer um pouquinho mais. De 30 você vai para 35, daqui a pouco você está fazendo 40, daqui a pouco quando você vê, você já está querendo correr a São Silvestre. Não, também não é bem assim, calma. E aí pode ser uma caminhada, uma corrida, fazer uma bicicleta, se você curte andar de bike, curte andar de skate, pode ser qualquer coisa que você goste. O mais importante é criar esse hábito, criar essa rotina para você criar aí a constância. Então bora lá, qual que é a próxima etapa? Finalizamos aqui, né? Fizemos todo o mapeamento. Não, faltou aqui a nossa leitura, né? Faltou a leitura, 21h30, então a gente vai incluir a nossa leitura aqui, que vai ser uma leitura bem simples, 10 páginas. Vamos colocar aí leitura de 10 páginas diárias. Então só para não complicar as coisas, para não ter desculpa. Então depois que você fez ali o exercício físico, tomou uma ducha, tomou um banho, vai ler ali um pouquinho e depois já vai descansar. Qual que é o nosso próximo quarto passo aqui? Qual que é o nosso próximo quarto passo? É foda, né? Qual que é o nosso próximo passo aqui? É o nosso passo número 4, que é você ser flexível. Caco, como é que eu faço para eu ser flexível? Fica aí tranquilo, fica tranquila que eu vou te mostrar aqui e tudo passa pelo planejamento. Então vou colocar aqui, ó, seja flexível, é o nosso quarto passo. E o que você vai fazer para você conseguir ser uma pessoa mais flexível aí na sua rotina, no seu dia a dia, ainda que você tenha uma rotina conturbada, tenha muitas atividades, tenha muitos compromissos. Você vai criar aí períodos já intencionais para você lidar com imprevistos, para você tratar coisas que podem acabar fugindo aí do seu controle. Então na prática aqui na nossa lista a gente vai criar aqui 3 períodos de tempo para lidar com essas possíveis coisas que podem interromper o nosso foco, que pode atrapalhar a nossa rotina. Então das 9h30 até as 10, eu vou criar aqui um período, então bora lá, 10 da manhã, para ajustes, caso eu tenha algum problema com a minha tarefa ali mais importante, ajustes pela manhã. Então vamos colocar aqui, ó, caso aconteça alguma coisa, eu já estou considerando ali que tem meia hora para alguma urgência, alguma coisa que apareceu de noite, alguma coisa que aconteceu logo no primeiro horário, então já vou colocar aqui esse período. Então vou criar também aqui no meio da minha tarde um período também para eu lidar com imprevistos. Então às 15 horas aqui, ó, depois que eu já tiver ali terminado de almoçar, já tiver feito aquilo que é mais importante, também vou deixar aqui um período que é justamente para eu estender alguma atividade ali da tarde. Então é aqui, ó, para ajustes e urgências da tarde. E por fim aqui, ó, às 20 horas, às 20h30 para melhorar, vamos colocar aqui, ó, das 20h30 até as 21 horas, eu vou deixar aqui, ó, para algum imprevisto que pode surgir de noite.
Então, por exemplo, sei lá, esqueci de comprar papel higiênico, esqueci de comprar alguma coisa no mercado, tá faltando pão para comer amanhã no café da manhã. Então, esse período da noite, ali das 20h30 até as 21h, você já pode deixar reservado para algum imprevisto. Avançando aqui para o nosso quinto passo. O quinto passo é você testar na prática, é pegar a sua rotina e colocar ela para rodar. E aí você vai perceber que tem coisas que você pensou ali que funcionariam, você vai perceber que tem coisas ali que você achou que eram importantes, que você estava dando muito valor, estava correndo, e que na prática você vai ver que no dia a dia não está fazendo muito sentido. Então você vai ajustando, vai adaptando, vai tirando tempo de coisas que você não precisa investir tanto tempo e vai cada vez mais focando naquilo que é mais importante. Caco, como que eu sei o que é importante? O que é importante está muito ligado com os seus objetivos, normalmente de longo prazo. Ou seja, aquilo que você quer construir e viver profissionalmente, as pessoas que você quer ter à sua volta e também o estilo de vida que você quer viver. Você quer viver uma vida mais tranquila? Você quer viver num lugar onde tem menos bagunça? No interior, talvez numa praia? Então, os seus objetivos, eles têm que estar sempre te levando para onde você se vê no futuro. O ideal é que você alinhe a sua vida para que aos poucos você vá construindo esse caminho. Nem sempre vai dar para chegar, nada é garantido. Essa é uma das grandes maluquices e uma das coisas que deixa a vida mais legal, porque ela te dá infinitas possibilidades, mas ela não te dá garantia nenhuma de que você vai conseguir chegar lá. O lance é, você tem duas opções, você pode fazer ou não fazer. E se você não fizer, você nunca vai chegar. Se você fizer, existe uma possibilidade bem grande, inclusive, de você conseguir chegar. A ideia aqui do teste da rotina, eu recomendo que você faça aí um teste por 30 dias. E aí no final do seu dia, ali naquele período que você deixou para lidar com imprevistos, você anote aí como é que você se sentiu, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que você está conseguindo fazer, o que você não está conseguindo fazer bem no seu dia a dia. Por quê, Caco? Porque lá no final dos 30 dias a gente vai fazer uma adaptação, vai fazer um processo de melhoria, onde você vai passar, vai revisar a sua rotina e vai ajustar ali os pontos que não estão muito legais. E eu sei que tem muita gente que olha para a rotina como uma coisa chata, uma coisa que te prende, uma coisa que acaba limitando a sua criatividade, mas a verdade é que a rotina ela só organiza as coisas que você já faz, as coisas que você acaba controlando muito na sua mente. E aí mistura com urgência, com coisas que acontecem, com notícia, com redes sociais, e aí acaba que vira uma grande confusão. Então você criar a rotina é você colocar ali uma organização para que você não tenha que se preocupar com coisas que você faz já no dia a dia. E aí você consegue liberar tempo, energia e foco para você focar nas coisas que são importantes. O primeiro passo para você conseguir ter mais sucesso, ter mais avanço, conseguir ter mais efetividade, é você organizar o seu entorno, porque fica muito difícil a gente conseguir pensar com clareza, conseguir se organizar, conseguir começar as coisas quando tá uma grande confusão, fogos, gente pulando, passando cachorro correndo. Se você tá no meio desse caos, cara, fica muito mais difícil você começar a organizar, você começar a focar naquilo que você realmente quer construir e viver. Por isso a ideia desse vídeo, por isso eu quis compartilhar com você o meu jeito de criar uma rotina, também mostrando para você que a rotina que realmente funciona é a sua rotina, porque eu tentei implementar a rotina de várias pessoas na minha vida e acabou que não deu certo. Eu ficava muito ansioso, muito preocupado, acabava correndo para lá e para cá e não funcionava. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo realmente te ajude a organizar melhor a sua vida, a gerar aí uma transformação aí no modo como você organiza o seu dia, para que você consiga construir e viver aquilo que você realmente quer viver. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, não conhecia ainda o meu trabalho, aproveita agora, para tudo, já se inscreve, ativa o sininho. Toda semana tem 2 vídeos falando sobre gestão do tempo, produtividade, organização, só assunto top para você construir e viver a vida que você quer, mas sem deixar outras coisas que são importantes de lado. Se você já me acompanha aqui, já faz parte da comunidade aqui do Sou Estrategista, deixa aqui o seu comentário, me fala qual foi a sua impressão. Você gostou aqui desse vídeo? Tem algum ponto aí que faltou, que ficou meio que voando aí, algum ponto que você gostaria de contribuir? Coloca aqui nos comentários. Se você ficou com alguma dúvida, gostaria de ver algum ponto a mais, alguma coisa que eu não falei ou que eu falei que gerou alguma confusão, coloca aqui também nos comentários. Tem algum vídeo que você gostaria de ver, que eu trouxesse aqui, que eu mostrasse aqui o passo a passo? Coloca aqui nos comentários também, que eu vou ter o maior prazer de fazer esse vídeo e trazer aqui
aqui pra vocês. Eu sou o Caco, esse é o canal Sou Estrategista. Admiro demais você por estar buscando conhecimento, por estar buscando evolução. Agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Tamo junto, valeu!